Legal, começando mais uma edição do Podcast Mão, notícias do Corinthians na palma da mão, a hora em que você estiver disponível, a hora em que você quiser ouvir as notícias do Corinthians e principalmente onde você estiver, onde você quiser acompanhar as notícias do Timão, é aqui mesmo no Podcast Mão, o podcast número 21, sempre comigo Marco Belo, com Teleco. Tudo bem, Teleco? Boa noite. Tudo tranquilo? Vitor Guedes está por aí? Tô aqui, tudo ótimo. E bom hoje, dia, boa tarde, boa noite para quem é líder. Excepcionalmente hoje, Rodrigo Vessone. Tudo bem, Rodrigão? Tudo bem, um grande abraço a todos. Rodrigo Vessone, que dia é hoje? Hoje, 31, quase dia 1. Dia 1º de setembro. Quase alguém faz aniversário, né não, Vitão? 1º de setembro, dia do Esporte Clube Corinthians Paulista, aniversário do time do povo, que por acaso dizem que é meu time, mas eu não falo meu time. Quantos 105 anos, anos. São 105 anos que Joaquim Ambrosio, Antônio Pereira, Rafael Perrone, Anselmo Correia e Carlos Silva tiveram a melhor ideia de todos os tempos da humanidade. Eu agradeço muito a eles e por isso estamos aqui, 30 milhões de pessoas felizes por torcerem para o time mais legal do mundo, o Corinthians. A melhor ideia não, a segunda, porque 4 companheiros tiveram a ideia de fazer um podcast sobre o Corinthians. Essa foi a melhor. Eu discordo. Há 105 anos. Vocês discordam? Eu discordo. Eu prefiro terem fundado o Corinthians primeiro. Eu estou humildemente com a segunda melhor ideia, que é a sua, de fazer esse podcast. Tá certo, então agora pra gente falar do Corinthians, que faz aniversário hoje, dia 1º de setembro, 105 anos de história, o Corinthians se reinventa, como diz o grande Juarez Soares, no Corinthians uma novidade por dia, e no dia do aniversário de 105 anos de idade, o Corinthians, por que não, conseguiu um presente, Rodrigo Vessone, mandou o Steven Speed Mendonça pro outro lado do mundo? Foi isso mesmo, na verdade é um presente para a torcida, mas um presente de grego para o clube, né? Porque até agora eu não entendi bem, para falar a verdade, como que o Corinthians contrata um jogador por DVD, que isso todo mundo sabe, traz ele, assina um contrato de 4 anos com ele, e aí passa alguns meses o Corinthians devolve ele emprestado para o mesmo clube que ele comprou. Então, de verdade, eu não consigo entender essa operação. Foi o Andrés que indicou esse jogador lá para o pessoal do clube, etc., através de um DVD, ok, isso é muito comum, só que normalmente você pega o jogador emprestado, se fosse o caso, ainda mais por ele ser desconhecido, você pega ele emprestado, e já com os direitos estipulados, fixado, tudo bonitinho, deu certo, você vai assinar um contrato de 20 anos com ele, mas não ao contrário, entendeu? Você já faz um de 4 para depois ficar emprestando ele, provavelmente o ano que vem empreste de novo e ele vai ficar lá, vinculado ao Corinthians até 2018. Então eu de verdade não consigo entender essa situação aí não. Então, o Chennai, ele tá pegando o jogador até o fim do ano e ele vai com passe fixado em 3 milhões de dólares, né? Mas eles estão fazendo a coisa certa. Ele volta em janeiro. E aí, Vitão? Volta em janeiro, não, volta em janeiro, enfim. É porque não tem campeonato. Bom, eu ao contrário do Vessone, que é um mal-humorado crônico, eu sou da paz, sou um bom menino. E é um absurdo, eu concordo com ele, mas é um momento de comemorar que ele vai embora. O ano que vem eu lamento se ele voltar, enfim. É absurda a contratação do Steven Mendonça. É tão absurdo que no momento em que o Corinthians perdeu, durante o ano Guerreiro e Sheik, perdeu o Luciano machucado agora, vai perder Malcom para a seleção olímpica, enfim. E ainda assim o Corinthians abriu mão do Mendonça, o que prova que ele não vai fazer falta nenhuma, o que prova que a contratação foi muito mal feita. Como disse Vessone, apostas às vezes são feitas, né? Mas você faz com passe afixado, contrato de 6 meses, até 2018, realmente por 4 anos quando ele chegou, é de um absurdo que não dá nem para comentar, né? Não, e quem mostrou a cara, quem botou a cara na contratação foi o Edu Gaspar, né? O Vessone me corrige se eu estiver errado, mas eu lembro no dia do anúncio da contratação, foi o Lance que deu em primeira mão, se eu não me engano, essa contratação, e no dia seguinte o Corinthians anunciou e foi o Edu Gaspar
quem falou nos microfones, confirmou que tinha contratado por DVD e feito um contrato de 4 anos com um cara que tinha fugido da Colômbia para tentar a vida no futebol europeu. Ele inventou uma desculpa pro time lá, que eu não lembro o time que ele jogava na Colômbia, o Vessone pode entrar nos detalhes, e daí tentou se encaixar num clube da Europa, se eu não me engano, no Napoli. Depois, era o Parma. Não, era o Parma, né? É, que ele faliu antes dele ir pra lá, né? Na Colômbia eu acho que era o Milionário, se eu não me engano. Era o Envigado. Envigado, esse aí, da Colômbia, um time pequeno, depois de passar por 4 ou 5 times do futebol colombiano com 19 anos de idade. Daí ele se enfiou nesse time da Índia, fez um contrato com uns empresários malucos lá, e esse empresário conseguiu vender a ideia pro Corinthians, ou de que ele era um baita jogador, ou de que alguém ia ganhar dinheiro, porque é um absurdo um cara com um histórico desse fechar um contrato com o Corinthians de 4 anos, como disse o Vessone, né, Rodrigo? De verdade, eu não consigo entender. São essas coisas no futebol que a gente nunca vai entender. Enfim, a ordem da operação para mim tá completamente equivocada. E o Corinthians agora se livra do salário, né? Porque o time indiano vai pagar o salário do Mendonça, que não é dos maiores do elenco, mas enfim, qualquer economia no momento. Qualquer real tá caro, tio. Verdade. E pra posição tem o Malcom e tem o Rildo, né? Pra mim, o motivo da saída do Mendonça, apesar de terem falado que foi um pedido do Mendonça, a comissão técnica, foi a chegada do Rildo, porque o Mendonça era o reserva natural do Malcom. Aliás, começou o ano o Malcom na reserva dele, o contrário, porque o Malcom estava na seleção olímpica, voltou na reserva do Mendonça, depois reconquistou a posição e o Mendonça virou o reserva imediato do Malcom. Com a chegada do Rildo, o Mendonça virou o terceiro reserva, e até por isso o Corinthians mandou ele pro outro lado do mundo, né, Vitão? Realmente não tem o menor cabimento. Para fazer, o Corinthians foi campeão da Copa São Paulo esse ano. O Corinthians é o maior recordista da Copa São Paulo. Para você trazer jogadores desconhecidos que vêm da Índia, jogadores que não têm história no futebol por 4 anos, contratação acontece de você errar e acertar. Agora, para trazer aposta por 4 anos e pagar o que pagou, é que nem agora. Eu não consigo entender porque o Corinthians não usa a base. Enfim, você não tem dinheiro para trazer mais jogador, ou trazer jogadores daqui, que nem veio o Paulinho, veio o Jusilei para outra posição. Eu acho um absurdo essa contratação do Mendonça. Eu estava de férias na época, no jornal. Eu até achei que era pegadinha de amigos meus, né? Mas não tem o menor sentido. Então, uma coisa legal. Ainda, né? Tem uma coisa legal disso tudo. Que queriam trazer o irmão gêmeo também. Pessoa overdose de Romero. Tem uma coisa legal que foi que o Léo Jabá vai subir, né? Vai ter mais espaço agora com a saída do Mendonça. Pode vir o Léo Jabá aí quando ele voltar da seleção que ele tá com a seleção sub-17, né? Aí que é um moleque que todo mundo diz que é muito bom, mas precisa provar no time de cima, né, Teleco? Eu não sei se ele é muito bom ou não, mas é melhor apostar no Léo da base que no Mendonça, que veio da Índia, colombiano, tem 23 anos e que já criou problema, né? Só um adendo, não adianta querer achar que Léo Jabá e meninos da base vão jogar nessa reta final de Brasileiro, faltando 10, 15 rodadas pro título, etc, tal, aquela pressão, pode esquecer, não vai entrar em campo, a chance é só se não tiver nenhum mesmo, senão vai jogar todo mundo, menos alguém muito menino, a gente sabe como que é a coisa no futebol, não adianta, nessa hora da pressão pode esquecer. Tá caindo no colo do Arana, por exemplo, né? Nesse final de Campeonato Brasileiro. O Arana era um menino que começou o ano emprestado para o Atlético Paranaense. Com a venda do Fábio Santos, foi chamado às pressas, machucado. E agora, no segundo jogo, né? Aconteceu de novo do Wendel machucar e o Arana entrar e, de repente, com um problema maior do Wendel, pode ficar fora aí até uma semana. O Arana é um moleque da base que pode ter caído no colo, essa chance na reta final de Brasileiro. Eu vejo potencial no Arana, mas o Arana, ele falhou no jogo contra o Sport, né? Depois se reabilitou fazendo jogada do pênalti. Mas o Arana domingo, tomou um baile do Apodi que foi qualquer nota, né? O velho Apodi. As únicas jogadas do Chapecoense veio pro lado do Apodi. O Guilherme Arana teve bastante dificuldade para marcar. Enfim, o Fluminense também vai vir desfalcado quarta-feira, não tem Fred, o Corinthians não tem Elias, que foi o desafogo ali do jogo, mas o Arana contra o Chapecoense ficou devendo, embora eu acho que foi uma partida só, e eu vejo potencial no menino para jogar ali.
E antes da gente passar para o próximo assunto, deixa eu só mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando da promoção do podcast Timão, concorrendo a uma caneca oficial do Corinthians. No próximo programa a gente já faz a votação e anuncia o vencedor. No próximo programa cada um vai escolher a sua resposta, o Vitão vai escolher um, o Teleco vai escolher um, o Vessone vai escolher um, eu vou escolher outro e a gente anuncia o vencedor. Mandando um abraço pro André Grande, Alex Miranda, Joas Maia, Reinaldo Pereira Leal, Sandro Barbosa, José Carlos da Silva, Lineker Portela, Vai Corinthians Eno, Rogério Alves de Jesus, Gabriela Funchal, Adriano Viana Bittencourt, Fabrício Ornelas, Thiago Nepomuceno, também participando aqui conosco Júlio César Matos, Fabiano Júnior, José Renato Queiroz, e eu vou longe aqui, muita gente realmente mandando e-mail, respondendo a pergunta do Vitão e falando por que quer ganhar a caneca do Timão. A resposta da pergunta você coloca na linha do assunto, e daí no corpo do e-mail você escreve por que quer ganhar a caneca do Timão. E a pergunta é qual, Vitão? A pergunta é: 16 de dezembro de 2012, Guerreiro fez o gol do bicampeonato mundial que entrou para a história. Quem foi o ídolo que também marcou um gol anterior no 16 de dezembro, que fez um gol histórico do Corinthians? Que gol foi esse e quem é esse ídolo? E você manda o e-mail para qual e-mail, Rodrigo Vessone? podcast@gmail.com. Podcast Timão. Sabia que eu ia pegar ele, que eu nunca pergunto isso para ele, é podcast Timão, Vessone. podcasttimão@gmail.com, não pegou não. Sabia que eu ia pegar o Vessone na surpresa. E você precisa participar de quais redes sociais, Teleco, para participar da promoção? Você precisa seguir a gente nas redes sociais. Precisa seguir, pelo menos, ou no Twitter, ou no Facebook. Você tem que seguir a gente aí. Ainda tem o Instagram. Podcast Timão. E o próximo assunto é o Pato. Pato sai, Pato não sai? Quem tem a informação para passar a informação final, né? Porque ele quase foi e quase ficou várias vezes. Afinal, o Pato sai ou não sai? Eu sei que a gente continua pagando o Pato, Marcão. Ele não sai. Não sai. E aí, a janela fechou, não tem mais jeito. Agora é só em janeiro. E é o último ano pro Corinthians fazer alguma coisa. Eu diria que é praticamente quase que a última janela. Porque na próxima ele já vai ter assinado um pré-contrato com alguém, enfim, vão faltar 4 meses, assim, agosto do ano que vem vai faltar mais só 4 meses, e aí dificilmente ele vai aceitar ir, porque ele vai pegar 100% dos direitos para ele. Então basicamente o Corinthians tem a janela só do começo do ano agora, é como a última esperança aí de refazer algum dinheiro em relação a ele. Olha, agora, ele não saiu porque não teve proposta ou porque o Corinthians ou o São Paulo recusaram? Não chegou acho que nenhum dos dois a recusar, na verdade. Eu acho que pode ter chegado alguma coisa lá pro Corinthians sim, mas a minha dúvida é se chegou o valor necessário pro São Paulo liberar, por exemplo. Então, se chegasse de 8, 9, o São Paulo não era obrigado a liberar. Então você não tinha nem como convencer o São Paulo, que é o melhor atacante que o São Paulo tem, etc e tal. Mas em janeiro você não precisa convencer o São Paulo, não precisa convencer ninguém, você libera e acabou por quanto você quiser, por 6, por 7, por 8, enfim. Eu acho que é isso que o Corinthians agora vai fazer, espera a janela de janeiro, não tem que dar satisfação pra ninguém, e aí libera ele pelo valor que achar e que pintar, na verdade, porque aí eu acho que o Corinthians não vai ficar pagando um mês ele aí um ano à toa, não, sem poder utilizar, vai liberar por 7, por 8, por 6, enfim, por quanto vier, porque vai ser melhor do que ficar pagando 800 mil por mês. Que grande ideia fazer negócio com o São Paulo. Olha, hoje é aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje não é dia de falar desse Pato, o cara que inventou o coraçãozinho no ar. Quero que o Pato... Não vou falar o que eu quero que o Pato... aniversário do Corinthians, eu queria agradecer o Corinthians, os seus fundadores. Um pouco que eu gosto de política, de democracia, o que eu entendo. Eu aprendi com o Corinthians com 5 anos, com a democracia corintiana. O fato do meu filho chamar Basílio se deve ao fato de eu ser corintiano. Alguns valores que eu tenho, que eu aprendi desde criança na arquibancada, negros, brancos, classes sociais divididas, enfim. Quem eu sou com qualidades e defeitos, mais defeitos que qualidades, né? Eu devo muito ao Corinthians na minha vida, a relação que eu tenho com meu pai, a relação que eu tenho com meu filho, faz parte da minha vida. Eu estou jornalista e sou corintiano, eu estive estudante e sou corintiano. Eu nunca deixei de ser corintiano em nada que eu fui na minha vida. E muita coisa que eu sou e deixo de ser, eu devo ao Corinthians. Então, nesse aniversário... Bom, não esqueça que eu sou corintiano nunca, né? Mas não é dia de falar de Pato, né? O Pato que vai fazer coração no ar pra Stephanie Brito, pro raio que o parta. Né?
Depois dessa declaração e dessas palavras do Vitão, o que resta pra nós, hein, Teleco? Eu não tenho dono da palavra com o Vitão, e se tem uma coisa que eu não consegui definir é meu amor pelo Corinthians. Ser Corinthians é fazer parte de uma nação que vai muito além do futebol, que tem um poder social e transformador inigualável. Agradeço demais ao Corinthians por existir e pela bênção que é ser corintiano. Parabéns ao Corinthians, que é e sempre será do povo. Vessone, então o Pato fica para a próxima janela. O problema é que não é a janela forte. A janela de dezembro não é tão forte quanto a janela do meio do ano para o futebol europeu. Mas a pedidos do Vitor Guedes, e depois dessa declaração bonita, vamos deixar o Pato para lá. O fato é que o Corinthians vai continuar pagando 400 mil por mês até dezembro. São 1.600.000 até o final do ano, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, que o Corinthians paga metade do salário. E o São Paulo, claro, continua com o jogador atuando no rival e pagando a outra metade do salário. Em janeiro, o Corinthians volta a conversar a respeito do Pato. Agora não vai ter mais especulação até o final do ano. E para você, data especial, Vessone, 1º de setembro? Sem dúvida, né? Acho que para todo mundo. E o Facebook, inclusive, me fez lembrar com uma foto de 2010, que foi lá no centro da cidade, no Anhangabaú, daquele aniversário de 31/1 de 2010. Sem dúvida, para mim, é uma das imagens mais fortes que eu tenho do Corinthians, que eu dificilmente vai ter algo parecido. A polícia disse 130, 140 mil pessoas. Ali não tinha jogo, não tinha nada. E aí todo mundo foi lá pro centro da cidade, por Anhangabaú, simplesmente para passar uma virada do centenário do clube. Então, eu acho que o Corinthians pode ter ganhado vários títulos, etc., mas acho que aquela lembrança daquela virada do centenário foi tão marcante quanto acho que qualquer título que o Corinthians venceu, porque não tinha jogo e não tinha nada. Eu contei todos aquele dia e deu 30 milhões, viu, Vessone? Não, eu tava lá no Anhangabaú e foi uma coisa maravilhosa. Realmente, o Vessone tem toda a razão. É uma imagem que não sai da cabeça. Lá, o Andrés falou sobre o estádio, né? Eu lembro muito bem do Andrés falando e prometendo a tão sonhada casa corintiana em cima do palco, onde estavam ex-jogadores do Corinthians, grandes ídolos da história, atrações musicais. Mas quem fez a festa não foi dirigente, não foi cantor, não foi compositor, não foi jogador, ex-jogador, jornalista. Povo, né? Quem fez a festa foi a torcida, porque tava uma coisa absurda, tava uma coisa maravilhosa. O Anhangabaú, não sei se com 200 mil, com 250 mil, enfim, mas os corintianos lotaram o centro da cidade de São Paulo, como o Vessone disse, para não ver jogo nenhum, só para festejar o fato de serem corintianos, né, Vitão? Verdade, eu não presenciei a invasão em 76, eu estava na barriga da minha mãe, eu nasceria um mês depois, em janeiro de 77. Nas imagens que eu vi do Corinthians, me chamou muita atenção, vocês estavam lá no Japão, aquele jogo contra o Al-Ahly, porque no Japão tinha 30 mil corintianos, mas assim, eles estavam espalhados em hotéis diferentes, dados diferentes, né? E aquele jogo, aquela ponte que ficava perto do estádio Toyota, começou a chegar corintiano, parecia Charles Miller em dia de final, do Pacaembu antigamente, tudo que é lugar. E 3 horas antes do jogo, a entrada do portão principal parecia Charles Miller numa final de campeonato. E aquela imagem me impressionou muito. E foi tão emocionante pra mim, ou mais do que o gol do Guerreiro contra o Chelsea. Aquela imagem pra mim, naquele Mundial, marcou demais. Mas foi um dia de jogo, né? No Japão, mas foi um jogo. Agora, do Anhangabaú, como eu não estive na invasão, não estava na Dutra, enfim, realmente a imagem mais Corinthians do que tudo. Eu considero essa 76 a invasão, que nem foi o título, um dos maiores títulos da história do Corinthians. O que aconteceu no Anhangabaú também está mais na história do Corinthians do que muitos títulos, né? Porque o Corinthians é clichê, não é clichê, mas é a verdade. O Corinthians é o time do povo, é o povo mais do que é o dirigente, é o povo mais do que é o jogador. E aquela festa, o Belo lembrou, tava Happy Hood, tava jogador, tava gostosa, tava baranga, tava o que for. Mas a festa foi do povo, né? O time do povo, o protagonista foi o povo, a multidão. E isso é Corinthians, né? E essas coisas emocionam a gente que gosta do clube mais do que gol histórico, do que derrota. Porque é ali que você... Aquela coisa de abraçar e falar, irmão, aqui é Corinthians. Foda-se se ganhou, se não ganhou, desculpe o palavrão. Essas imagens, assim, eternizam na alma da gente. Isso faz a gente se emocionar com essas coisas. E só mais um detalhe, teve algo que eu me lembro muito legal do Japão também, porque a gente chegou muito antecedência, né? A gente estava lá dentro já na parte interna, lá dentro, sala de imprensa, etc. E eu me lembro do Vitor estar perto de mim assim,
E eu tava jogando um jogo anterior e a gente começou a escutar um barulho enorme da torcida gritando Timão, eu. Eu lembro de ter olhado pro Vitor, a gente não entendeu, a gente não tinha dimensão do que estava acontecendo lá fora, porque a gente estava muito na parte interna e não tinha ido para arquibancada. E aí meio que eu olhei e falei, você tá escutando o que eu tô escutando? Enfim, porque a gente não... a TVzinha mostrava o jogo, mas a imagem mostrava... O som era esse, assim, e a gente não tinha noção do que estava acontecendo lá fora. Às vezes acontece... Resolvi sair essa hora, o Vessone lembrou bem. Eu até saí do estádio, né, pra ver o que estava acontecendo. E confesso aqui que me emocionei, né? Enfim, foi uma cena assim que não saiu nunca mais da minha cabeça. Tinha aquelas coisas FIFA na porta do estádio, aquelas lojas que teve na Copa do Mundo aqui no Brasil, aqueles bonequinhos lá vendendo coisa do Mundial, flama do Corinthians, do Chelsea, do Al-Ahly, do time do México e tal. Mas aquela imagem assim, pra mim só faltou só o pernilzão, mas tinha os lanches deles lá, os negócios japoneses meio louco lá. Mas tinha cambista vendendo camisa, tinha cambista vendendo faixa, tinha coisa que só tem no Brasil. Só faltou o Cotonete, o Ribeiro da torcida Explosão, pedindo R$1 pra inteirar Arquiba. O resto foi muito paulistano ali. São Paulo foi pra lá com o Corinthians, com o Japão. E aquilo foi o título do Corinthians, tanto quanto a cabeçada do gol, tanto quanto a defesa do Cássio. Como também foi muito Corinthians aquele jogo Chelsea e Necaxa. Doutor, eu não me engano, Davi Luiz é corintiano. Tinha uns 1.000 corintianos no jogo do Chelsea cantando isso, né? No jogo do Chelsea, Necaxa japonesada não entendia nada, né? Enfim, essas coisas assim marcam a gente. Tem uma imagem pra mim muito forte também lá do Japão, que foi no estádio, as faixas todas no estádio, assim. Então eram faixas, tinha desde dos bairros, das torcidas organizadas, e era muito engraçado porque as faixas estavam colocadas pelo estádio inteiro, e aí, por exemplo, era Fiel Butantã, e aí tinha Guarulhos, tinha Curitiba, tinha Joinville, Florianópolis, aí tinha Austrália ao mesmo tempo do lado do Butantã, tinha Dubai misturado com Tucuruvi. Então aquelas faixas assim, da maneira que eles foram expostas dos seus bairros, até dos países, foi algo muito legal também, que eu me recordo muito daquelas faixas. E vocês estão falando do dia do jogo, né? Mas, como o Vessone falou, a gente chegou bem antes, não só no estádio, como no Japão. Eu, pessoalmente, passei 18 dias lá, foram 18 dias no Japão, e alguns imbecis, eu digo assim, aqui no Brasil, eu digo imbecis porque são pessoas que não acreditam numa coisa que é mais do que real, uma coisa que é realidade, relatos de quem estava lá, relatos de quem viu, não é só ver na televisão, a TV engana. Não é só imbecil, né? É mentiroso, é anti-idiota. Hipócrita, porque a televisão pode dar um close em 500 caras dentro do estádio e falar que o estádio tá cheio, e na verdade o estádio tá vazio. Então, realmente, a televisão mente, a televisão pode falar que tá cheio e tá vazio, só que foram milhares de relatos, para não dizer milhões de relatos, de pessoas que viveram aquilo, como nós três que estamos falando aqui. O Teleco não estava, mas pôde observar tudo, e nós três estávamos lá, e no dia a dia, nesses 18 dias, eu peguei metrô, todos os dias praticamente, e eu ouvia cara falando assim: eu sou caminhoneiro na Filadélfia, nos Estados Unidos, e peguei um avião para vir para cá. Eu sou corintiano e moro na Austrália há 30 anos e peguei um avião para vir para cá. Eu moro na Noruega e peguei um avião para vir para cá. Eu moro na África do Sul. Era um monte de relato que a gente não faz ideia e não dava para fazer matéria. Porque se você fosse fazer matéria com todas as histórias maravilhosas que você ouvisse, de gente que vendeu casa, vendeu carro, que trocou, tá com a família, passar aniversário, pra tá lá nessa grande festa de 30 mil pessoas, foi uma coisa absurda, foi uma coisa acima do normal, realmente, como estão dizendo também. Só idiota mesmo, pra negar o óbvio. Não, falar que só saíram 8 mil por causa do consulado. Cara, foi gente de todo lugar do mundo, e é uma coisa que eu garanto, nunca tinha acontecido e nunca mais vai acontecer. Peraí, vai acontecer em 2016. Mas uma coisa que eu me lembro muito também é que na Libertadores a cidade parou, né? Que parecia a Copa do Mundo também, né? A cidade simplesmente parou, ficou em suspense. Fala, Vessone. Não, duas coisas também no Japão, nesses relatos, que pra mim ficam. Um é do Fábio Lucas Neves, que estava acompanhando a gente também. Enfim,
ele estava lá para acompanhar toda essa movimentação, e ele tinha ido no ano anterior com o Santos por causa do pai dele, o Milton Neves, e o Milton não falava inglês, tal, queria ir, e ele foi para acompanhar o pai dele. E aí ele disse, eu estava aqui exatamente há um ano atrás, e não tem comparação o que aconteceu. Tinha bastante santista, mas ele falou, o que está acontecendo aqui, eu não consigo dimensionar, e ele estava com um parâmetro muito, muito quente, porque era do... Não tem nem comparação, gente. É que nem a invasão original 76, a invasão do Japão. Alguns fatos é Corinthians, entendeu? Quem não é que negue os fatos, né? Tem cara que já avô e nega que a filha já namorou. Então as pessoas negam, dane-se os fatos, né? E outro relato muito legal também, que foi do André Plihal e do PVC. O PVC tinha ido com o Palmeiras em 99 também, no jogo que o Palmeiras perdeu do Manchester, e o Plihal tinha ido em 2005 também com o São Paulo, os dois para trabalhar, etc. tal. E o depoimento deles ao vivo na ESPN, enfim, está no YouTube para quem quiser ver. Eles disseram que nunca tinham visto nada parecido, que não era impossível comparar com o que eles viram anos anteriores, não tinha nem como comparar. Então, o Plihal, todo mundo sabe, São Paulino, PVC, palmeirense também nunca negaram, e foi um depoimento muito legal. Mas, não há ninguém que estava no Japão, ninguém que negou os fatos. Como o Belo falou, idiotas que estavam em São Paulo ou no Brasil, idiotas que, como diz o Humberto Eco, né, que as redes sociais deram voz. Não há ninguém que estava no Japão, torça pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, odeie futebol, que tenha negado os fatos, né? A japonesada não estava acreditando no que estava vendo. Eles vêm isso todo ano, né? Tem mundial lá todo ano. Depois que começou a ter um ano sim, um ano não com Dubai. Quer dizer, é óbvio que aconteceu, foi inédito, único, e se o Corinthians voltar lá mais 5 vezes, não vai ser igual. Porque foi a primeira, enfim, o Corinthians voltou ao Maracanã, em 2000 teve um mundial, mas não foi igual a 76. Eu acho que aquela vez, por ser a primeira, por ser inédito, por ser uma coisa assim, na empolgação da Libertadores, teve muita gente que no dia 5 de julho já comprou pacote, né? Já saiu do Pacaembu prometendo que se fosse campeão ia pro Japão, não sabia nem como, se ia ter emprego. Enfim, como o Belo falou, todos nós repórteres ouvimos histórias de gente que vendeu carro, moto, tá pagando até hoje, sei lá como. Então nem o que tiver outra não vai ser igual. Eu tive 5 funcionários que desapareceram simplesmente. Foram direto pro jogo. Parabéns, Corinthians. Já falamos demais por hoje. Pode comemorar, torcedor corintiano, mais um aniversário com o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro e muito próximo, por que não, de conquistar o 6º Campeonato Brasileiro da história. O Podcast Mão volta no final da semana, quem sabe, para contar mais desse dia de festa do Corinthians. Um abraço, Vitão. Abraço, vai Corinthians. Valeu, Vessone. Valeu, um grande abraço a todos. Falou, Teleco. Um abraço para você, Marco, e também para o meu amigo Vanisson, de Estância no Sergipe. Mais um da Fiel Sergipe. Abraço a todos.